na Showtime. Evening News. Evening News. Evening News. Evening News. Evening News. Evening News. Apresentação: João Alckmin. A besta do candidato do Bolsonaro, como é que é o nome dele aqui em São Paulo? Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas primeiro disse o seguinte: é preciso que venha para São Paulo alguém de fora para fazer isso aqui crescer. Já ofendeu aos paulistanos, aos paulistas. Segundo, ele diz o seguinte: se eu for eleito, eu vou acabar com as câmeras que tem na Polícia Militar e também acabar com os escrivães de polícia, porque escrivão de polícia não serve para nada. Ô Tarcísio, quem não serve para nada é você, vagabundo. Sabe? É você desclassificado, é você pilantra. O escrivão de polícia, talvez você não saiba, do alto da sua imbecilidade, do alto da sua ignorância, é o único dentro da Polícia Civil que tem a fé pública. Fé pública, não, tudo aquilo que ele diga é verdade até prova em contrário. Se um investigador de polícia for me intimar e colocar lá, eu procurei o João 3 vezes, não achei pereré, aquele documento dele não vale absolutamente nada, porque é uma informação numa ordem de serviço que ele dá ao delegado. Se o escrivão me intimar 3 vezes e eu não aparecer, ele vai dizer: certifico e dou fé que intimado 3 vezes, a testemunha, ou o réu, ou o depoente, ou o diabo a 4 não compareceu. E aí você vai ter problema. Porque o único que trabalha que nem um desgraçado também dentro da Polícia Civil é o escrivão de polícia. Por isso é chamado de escravão de polícia. Vocês não têm ideia do que é fazer um BO com 15, 16 réus indiciados, vítimas, o diabo a 4, durante uma noite inteira, meus amigos. O escrivão se arrebenta. A maioria dos escrivães de polícia tem problema de coração, tem problema visual, tem problema de audição, tem o diabo a 4. Vocês não sabem o que é uma delegacia lotada, em que o escrivão tem que ouvir o indiciado, tem que ouvir os condutores, tem que ouvir os policiais, tem que ouvir testemunhas, a família se é um caso de homicídio, da vítima gritando, família do indiciado gritando e o escrivão lá datilografando. Talvez o escrivão de polícia seja o mais importante dentro da Polícia Civil. E se lembrem do seguinte também: na Polícia Civil você tem 3 ou 4 carreiras: o perito, o agente policial, o escrivão de polícia e o delegado. Ponto final. Não tem outra. Nenhuma polícia do mundo vive sem um escrivão de polícia. Ponto final. Dê o nome que você quiser, mas tem que ter escrivão de polícia. Isso foi de uma deselegância, de uma imbecilidade, de uma estupidez, e eu coloco aqui toda o repúdio de nós da Showtime e vocês, escrivães de polícia, porque inclusive ele disse escrivãos de polícia, isso já mostra o português do animal. Se você achar essas duas aí, ô Calixto, manda para mim que eu quero rodar. Isso é uma vergonha, isso é um descalabro, você é um analfabeto, você não sabe o que fala. Leandro. João, a manifestação do candidato ao governo de São Paulo do bolsonarismo, Tarcísio Gomes de Freitas, ela é desastrosa em muitas dimensões, né? Porque, como você bem disse, não existe serviço público, e a polícia é um serviço público, onde os atos não sejam tornados algo material, algo que seja acessado por qualquer um. Esse é o papel da escrivania, é escrever o relato da ocorrência, encaminhando aquele relato para a autoridade policial competente a determinar a investigação, que é o senhor delegado de polícia. Então, se ele quer suprimir, hipoteticamente, essa função, como é que vai funcionar essa história? As pessoas vão ficar berrando no balcão da delegacia e quem falar mais alto, o delegado falar, você. Não, vai ser desse jeito? Não, o imbecil quer o quê? Não, investigador de polícia pode fazer isso. Ô Tarcísio, o nome já diz, investigador investiga. Papiloscopista tira impressões digitais, auxiliar de necrópsia, auxilia em verificar o corpo junto com o médico legista. O delegado de polícia é autoridade policial. Tanto que quando você vai depor ou você vai depor em alguma coisa, a primeira coisa que o delegado chama o escrivão e diz, reduz a termo o que ele está dizendo. Quem tem que fazer é o escrivão de polícia, porque é o único que tem fé pública. Outra coisa que eu queria só acrescentar, para ter ideia do desastre que é essa candidatura, me perdoem utilizar esse termo,
de Tarcísio Gomes de Freitas ao governo do estado de São Paulo. Ele deu uma entrevista, foi sabatinado ontem pela rádio CBN, que iniciou uma sabatina com os candidatos ao governo do estado. Ontem foi Tarcísio e hoje foi Fernando Haddad. Vocês chegaram a ouvir trechos dessa sabatina? Graças a Deus não, mas você pode me falar. O que me chamou, um deles que eu parei, tive que parar um pouquinho para tentar entender o que havia sido dito, se era exatamente aquilo, foi o seguinte: ele foi instado, foi perguntado por um dos entrevistadores se São Paulo era ou não era uma sociedade inclusiva e o que o governador poderia estimular nesse sentido. Sabe qual foi a resposta dele, João e amigos? Que São Paulo era, sim, uma sociedade inclusiva, tanto é que homossexuais têm acesso a crédito. Você está de brincadeira. Eu estou falando isso que ele respondeu textualmente a essa questão. Para ele, é inclusive uma sociedade que permite que homossexuais tenham acesso a crédito, João. Isso é ser inclusivo. E estamos no século XXI, ano 2022, João. São medievalistas. São imbecis, são cretinos, são estúpidos. Agora vem o camarada que não conhece absolutamente nada de polícia. Era capitão do exército. Ele conhece de polícia como eu conheço de bordado e de crochê. Para falar uma besteira dessa, fala, Rogério. Não conhece nada de polícia e não conhece nada de São Paulo, né? Não. Então, e quer ser governador.